Além da atuação criminal, o combate à admissão irregular de pessoas no serviço público e às irregularidades em concursos também conta com o trabalho na área civil das promotorias de justiça de defesa do patrimônio público. Em agosto, por exemplo, a Justiça deferiu a liminar requerida pela Promotoria de Souza e manteve a suspensão do concurso público promovido pelo município do Alto Sertão da Paraíba, além de determinar ao Banco do Brasil o bloqueio de R$ 600 mil na conta da FUNAP, a fundação responsável pela organização do concurso. O bloqueio tem como objetivo garantir que os candidatos sejam ressarcidos dos valores pagos pela inscrição, caso seja declarada a anulação do concurso no julgamento final da ação, que foi movida pelo MP depois da constatação de diversas falhas e irregularidades na organização do concurso, que teve aproximadamente 12 mil inscritos. Para falar do trabalho desenvolvido pelas promotorias do patrimônio público para garantir a lisura nos concursos, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Adrio Nobre Leite. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Promotor, o que diz a lei sobre a contratação de pessoas para atuar na administração pública? Basicamente, o ingresso no serviço público se dá de 3 formas. A primeira, que é a regra geral, que é através do concurso público para provimento ou investidura dos cargos de provimento efetivo. A segunda forma, que é através de cargos em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração, e a situação excepcionalíssima das contratações temporárias. Então, basicamente, do ponto de vista constitucional, são essas as 3 formas de ingresso no serviço público. Na sua opinião, o concurso público é a maneira mais justa de se ingressar na administração pública? Eu diria que não é a mais justa, mas a única para a ocupação dos cargos efetivos da administração pública. A Constituição privilegia a ideia de isonomia entre as pessoas, de mérito, e obviamente o concurso público envolve a avaliação do mérito dessas pessoas e, sobretudo, dentro de uma lógica de impessoalidade e de moralidade administrativa. Então, o concurso público ele traz essa reflexão, essa necessidade de a administração pública, sempre que quiser pessoas para trabalhar em seus quadros, se valer da regra do concurso público. O que o Ministério Público tem feito para garantir que os concursos sejam feitos de acordo com a lei? O sentido do papel do Ministério Público com relação a esse zelo ao princípio do concurso público, ele se dá de 3 formas. A primeira, através da investigação, e a investigação precisa ter qualidade para identificar as situações de distorções e de ilegalidades no que diz respeito ao concurso público. O segundo aspecto é, identificadas essas questões, esses problemas relativos ao concurso, realizar a correção dessas distorções que existem, seja através de medidas administrativas, recomendações, ajustamentos de conduta, seja através de alguma ação judicial. E aí o terceiro aspecto é, sem dúvida, o de responsabilizar quem eventualmente tentou criar algum tipo de empecilho a essa lógica do concurso público. Na sua experiência à frente da Promotoria do Patrimônio Público, quais têm sido as irregularidades mais praticadas em relação ao concurso público? Eu posso resumir basicamente a ideia de fraudes ou de problemas relativos ao concurso público em 3 frases, né? E aí eu, obviamente, ressalvo as hipóteses em que ocorrem problemas de concurso praticados por particulares, por pessoas que se inscrevem e, por razões as mais diversas, tentam ali violar a regra do sigilo da prova, ter acesso privilegiado a documentos, etc. Mas no que diz respeito à condução do processo do concurso público, e aí eu me volto à questão dos agentes públicos, eu resumiria isso em 3 frases como dita. A primeira, os agentes públicos não querem realizar o concurso, não realizam, né, quando na verdade há a obrigação constitucional de fazer para esses cargos efetivos. Então, o primeiro problema que existe quanto ao concurso público é ter que fazer e não fazer. O segundo é quando realiza mal. O agente público muitas vezes dá andamento a um concurso público e direciona esse concurso público para algum tipo de benefício ou para favorecimento de determinadas pessoas. E o terceiro é quando realiza bem, mas não quer executar aquilo que realizou. E aí nós vamos ter situações em que os concursos são feitos, as pessoas despejam ali seu tempo, sua dedicação estudando,
chegam a uma aprovação, coisa que é muito difícil pelo nível de concorrência que se estabeleceu nessas questões, e o agente público não realiza a nomeação, ou seja, não resolve até a fase final de executar aquilo que ele prometeu, que era justamente recrutar as pessoas. Dentro dessa perspectiva, dessas 3 falhas, na sua opinião, o que leva os gestores a não querer realizar os concursos públicos? O grande problema, me parece, seja de mentalidade no serviço público brasileiro. Há uma lógica de que a administração pública, a máquina administrativa, ela deve ou deveria, na ótica desses agentes públicos, da grande maioria, obviamente, ficar a serviço de determinado gestor, quando, na verdade, o sentido de administração pública é de que ela tem que estar a serviço da sociedade e do interesse público. Então, há alguma dificuldade em recrutar pessoas pelo mérito dentro de uma lógica de isonomia. É óbvio que isso tem mudado e muito. As pessoas já têm a consciência de que o ingresso no serviço público dessa maneira, através do concurso, fortalece a estrutura institucional da administração pública e, sem dúvida nenhuma, os serviços para a população se tornam mais eficientes e com maior resolutividade. Tem sido também constatado problemas nos processos licitatórios para contratar as empresas responsáveis pela organização dos concursos? Aí vem o encaixe daquela segunda hipótese que conversamos, né? Realiza mal. Muitas vezes o gestor toma a decisão administrativa de desenvolver o concurso e, para que isso ocorra, há necessidade de realizar a contratação de uma empresa. Então aí nós vamos ter 2 problemas que são muito comuns. O primeiro, faz a licitação, que é um outro processo para desencadear o concurso público. Essa licitação ela é mal feita, ela tem problemas, falhas, seja no que diz respeito ao aspecto de competitividade, seja no que diz respeito a questões de preço, seja no que diz respeito a regramentos específicos de exigência de requisitos que não são tão razoáveis, e aí você tem aí problemas graves na licitação. O que pode acontecer com quem pratica fraudes em concurso público? Com relação à questão das fraudes, é bom que a gente, apenas de forma muito clara para as pessoas entenderem isso. O sistema brasileiro, ele funciona com 3 esferas de responsabilização, né? Quando os agentes públicos praticam algum tipo de irregularidade, eles se sujeitam basicamente a 3 tipos de responsabilidades, digamos assim. A primeira é aquela de natureza administrativa. Quando é um servidor efetivo que é nomeado para uma comissão do concurso e gera algum tipo de problema naquele concurso, ele pode responder administrativamente a uma série de sanções de acordo com o que é previsto no estatuto do servidor, etc. A segunda situação é de responsabilização penal, e aí, identificada a conduta criminosa, ele vai responder penalmente por aquilo, a depender do comportamento dele, ao encaixe do comportamento na conduta que está lá, né, na legislação penal. E o terceiro aspecto é a responsabilização civil. E aí essa responsabilização civil ela envolve não só o ressarcimento de algum prejuízo que tenha sido causado, né, de algum dano que tenha ocorrido, como também a responsabilização pessoal, aí já com enfoque no âmbito da improbidade administrativa, que também é uma série de consequências. Na promotoria em que o senhor atua, que é a de defesa do patrimônio público da capital, que ações, que trabalhos o senhor poderia citar como exemplo que foram importantes para garantir o respeito ao princípio do concurso como regra para o ingresso na administração pública? Eu estou na promotoria do patrimônio público da capital desde 2003, então são 10 anos de atuação nessas questões. E a expectativa que a gente tem com relação a isso é de que os momentos eles vão acontecendo dentro de uma lógica de avanço de fronteiras nessa consciência de que o concurso público, sem dúvida, é o mecanismo fundamental e constitucional para que as pessoas entrem na administração pública. Até meados de 2010, o principal enfoque do Ministério Público era exigir da máquina administrativa a realização dos concursos. O concurso para agente penitenciário no Estado foi fruto de uma ação civil pública manejada pela Promotoria do Patrimônio Público, ação para contratação dos delegados, para nomeação dos delegados de polícia, para a estrutura da Polícia Civil, foi iniciativa do Ministério Público. Então, assim, houve um momento no início, em meados de 2005, em que a intenção era fazer com que o Estado fizesse os concursos, né?
Depois, a partir disso, os concursos começaram a correr e aí o enfoque do Ministério Público foi verificar se esses processos de concurso público eles tinham alguma lisura, se eles estavam sendo feitos de forma correta. E aí o problema, mais uma vez, veio de verificar que editais tinham algumas exigências que eram irrazoáveis ou que privilegiavam alguém, né? Então, foi um segundo enfoque. E o terceiro, que é esse, parece-me que a gente vive muito, que não só, obviamente, de identificar esses problemas no processo de concurso, mas de obrigar o Estado que faça a nomeação das pessoas que realizam o concurso, mas que ficam aguardando muitas vezes por um tempo além daquilo que é normal para serem nomeados. Quais são as sanções que na área civil são previstas para o gestor que praticar irregularidades na área de concurso público? Não só concurso público, mas há uma série de comportamentos hoje que, do ponto de vista civil, qualquer gestor ele pode ser responsabilizado, né? Tem uma lei muito específica no direito brasileiro, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e essa lei prevê sanções muito severas e que afetam direitos fundamentais dessas pessoas que cometem essas irregularidades. As pessoas têm problemas de suspensão de direitos políticos, né, por um prazo determinado, que vai até 5 anos. As pessoas têm perda do cargo da função pública que exercem, elas ficam proibidas de contratar com o poder público, elas são obrigadas a devolver eventualmente aquilo que houve ilicitamente de enriquecimento por parte delas, enfim. Há um rol de sanções muito severas para quem comete irregularidade em concurso público. E isso vem acontecendo? Os gestores vêm sendo punidos? O grande problema nosso é de lentidão da máquina judiciária. As ações de improbidade, sobretudo na capital, elas têm demorado quase uma década. E isso, sem dúvida nenhuma, traz uma sensação de impunidade muito grande. Mas o papel do Ministério Público é fazer essas ações de responsabilização, elas têm sido feitas. Obviamente que não com a rapidez e com a velocidade que a sociedade espera, mas isso é um processo de construção da cidadania e de fortalecimento das instituições. Para finalizar, gostaria que o senhor orientasse o telespectador, principalmente aquele que fez concurso, que foi aprovado, o que ele pode fazer para garantir o seu direito à nomeação. Dois caminhos se apresentam nessas circunstâncias. A primeira, no que diz respeito a esse candidato aprovado no concurso, procurar uma orientação jurídica e aí para verificar se é direito subjetivo dele a essa nomeação, identificar se de fato a situação concreta é de aprovação dentro do número de vagas prevista no edital. E isso, sem dúvida nenhuma, vai gerar para ele esse direito de ser nomeado e ele pode individualmente ingressar com uma ação judicial. Esse é um caminho que qualquer aprovado em concurso pode trilhar e, paralelamente e ao mesmo tempo a esse caminho, ele pode procurar o Ministério Público, identificadas as situações de ilegalidade na presença de pessoas nos quadros da administração pública sem concurso e ele esperando uma nomeação para um cargo que ele pleiteou no concurso, sem dúvida nenhuma que o Ministério Público vai acionar judicialmente, vai buscar também antes os mecanismos administrativos para solver aquele problema, mas para também assegurar a ele essa nomeação. O importante é que se garanta um princípio constitucional do concurso público, isso é fundamental. Ok, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.